era loira, jovem, linda, famosa e considerada uma das atrizes mais promissoras de Hollywood. Ela fez diversos filmes e foi assassinada com apenas 26 anos, ainda no auge de sua carreira. E com certeza se tornou o homicídio mais conhecido envolvendo estrelas de Hollywood. Venha comigo e fique até o final e descubra o que aconteceu de verdade com esta famosa atriz. Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal da Luta contra o Crime. Eu sou a Lisa e aqui você conhecerá os grandes criminosos e mistérios do século. Então, se você gosta desse tipo de assunto, deixe o seu like, que isso é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber novos episódios. Então, vamos lá! Neste ano de 2024 faz exatamente 55 anos que Sharon Marie Tate foi brutalmente assassinada por um grupo de malucos guiados por Charles Manson, mas que é lembrada até os dias de hoje. Sharon nasceu no dia 24 de janeiro de 1943 em Dallas, nos Estados Unidos. Durante a década de 60, Sharon fez pequenos papéis na TV, mas antes foi uma modelo muito jovem em revistas de moda. Sharon tinha mais duas irmãs e seu pai era um coronel do exército chamado Paul, e sua mãe, Doris Gwendolyn. Seus pais não tinham ambições artísticas para ela, e como o pai era militar, acabavam se mudando muito, e isso contrariava Sharon, pois ela tinha dificuldades de manter amizades. Com o passar dos anos, a beleza de Sharon começou a chamar a atenção, e logo começou a trabalhar como modelo participando de vários concursos de beleza, e foi eleita Miss Richland em Washington aos 16 anos. Quando se mudou com a família para Verona, Itália, começou a fazer amigos na escola americana de Vicenza, e participou como figurante de um filme com Paul Newman, e também foi figurante do filme Barrabás. O ator Jack Palance ficou encantado com a sua beleza e arrumou um teste para ela em uma produtora, em Roma. Sharon volta aos Estados Unidos com a família e decide ir atrás dos seus sonhos e começa a fazer vários comerciais de TV e também revistas de moda. Ela então namora Jeffsky, que apresenta a Marty Hasselhoff, que era um dos maiores produtores de Hollywood e que decidiu investir nela. Começou a fazer pequenos papéis na TV em várias séries, como de Beverly Hillbillies e Agente da Tancon. Fez testes para A Noviça Rebelde e para ser o par romântico com Steve McQueen em The Cincinnati Kid, mas não passou em nenhum deles pela sua inexperiência. Hasselhoff tinha tanta certeza de seu sucesso que investiu muito dinheiro e tempo em Sharon, em toda a sua preparação para se tornar uma grande estrela de Hollywood. Tanto que ela foi apelidada de Million Dollar Baby, ou seja, a nova aposta de Hollywood. Com isso, em 1966, ela conseguiu seu primeiro papel importante em um filme com David Niven e Deborah Kerr, chamado O Olho do Diabo, e essa seria sua grande chance de impressionar. E assim ela fez. Fez também o filme de mistério Odile Piquet, na qual também se saiu muito bem, e Hasselhoff sai atrás de novos papéis para ela. No fim daquele ano, Hasselhoff começou a produzir um filme de comédia com direção de Roman Polanski, A Dança dos Vampiros, e foi nesta época que Sharon e Polanski se conheceram. Com uma certa resistência, Polanski aceita que Sharon seja a atriz principal do filme. Porém, não acreditando muito em seu talento, ele faz ela repetir 70 vezes uma mesma cena. Mas no final, ele acaba elogiando Sharon pela sua atuação. E eles acabam se apaixonando e Sharon vai morar com Polanski em seu apartamento em Londres. E Sebring, seu namorado na época, fica devastado com a notícia. Para a promoção do filme, o fotógrafo Francesco Scavulo fotografa Sharon na neve, de casaco de pele e peruca vermelha, para a revista Vogue. E Polanski faz um ensaio com ela seminua para a revista Playboy,
e a dança dos vampiros se torna um grande sucesso e a lança para o estrelato. Sharon volta aos Estados Unidos e faz o filme de comédia com Tony Curtis, Não Faça Onda, nas praias da Califórnia. E mesmo se empenhando, o filme foi um verdadeiro fracasso, mas ela e Curtis se tornam muito amigos. A revista Playboy, com suas fotos seminuas, foi um sucesso e Sharon foi chamada para fazer O Vale das Bonecas, que foi um sucesso de bilheteria, mas o filme não recebeu boas críticas. Com este filme, Sharon é indicada ao Globo de Ouro de Atriz Revelação e recebeu críticas positivas mais pelo seu físico do que pela sua atuação. Mesmo com um certo sucesso, Sharon começa a perder a confiança em si, e Renzo Rolf dizendo que ele só conseguia papéis fúteis como de loira sexy e nada substancial. Em 20 de janeiro de 1968, Sharon e Polanski se casam em Londres, sob grandes holofotes da mídia, e Sharon rompe seu contrato com Renzo Rolf. Ela estava linda com um mini vestido branco e eles foram morar no bairro de Belgravia, em Londres. Eles eram vistos como um casal lindo, porém imperfeito, pois mesmo após o casamento, Roman continuou sendo promíscuo, atraindo com várias mulheres sem se importar com Sharon. O casal retorna para Los Angeles e se tornam amigos de jovens celebridades de Hollywood como Steve McQueen, Warren Beatty, Mia Farrow, Jane Fonda, entre outros do cinema e também da música. O antigo namorado de Sharon, Sebring, continuou sendo muito amigo do casal e sempre estava próximo a ela. Em 1968, Sharon e Polanski foram morar em Beverly Hills, e com seu jeito hippie, a casa do casal vivia cheia de gente, todos os dias, tanto de amigos como também de estranhos. E Sharon dizia que este era o espírito livre que ela gostava de viver. Sua amiga íntima Leslie Caron disse que não gostava desse tipo de comportamento que eles tinham com todos, porque eles tinham muita confiança em todo mundo. Sharon continuou fazendo filmes com boa bilheteria. Tinha boas críticas quando fazia comédias e foi indicada a vários prêmios. Em 1969, Sharon fica grávida e eles se mudam para uma mansão em Benedict Canyon, onde Sharon dizia que era a casa dos sonhos. Porém, eles continuam com a mania de casa cheia de amigos e de estranhos, e isso preocupava seus amigos mais íntimos. Sharon aceita o convite para fazer um filme do diretor George Wells e embarca para a Itália, e Roman vai para Londres. Com o fim do filme, ela se encontra com o marido em Londres e ela retorna para sua mansão sozinha nos Estados Unidos, onde seus amigos Folger e Frikovics estavam tomando conta da casa. No dia 8 de agosto, Sharon estava há 15 dias para ter o seu bebê, e ela almoça em casa com amigas e à tarde ela recebe uma ligação de suas irmãs, pedindo que ela fosse dormir na casa delas, ou que elas fossem dormir em sua casa, o que Sharon rejeita, dizendo que ela estava bem, para que elas não se preocupassem. À noite, ela janta com amigos no restaurante El Coyote e volta para casa às 10h30 da noite com sua amiga milionária, Abigail Folger, seu ex-namorado Jay Sebring e seu amigo diretor polonês Wojciech Frykowski. Em uma casa mais afastada da casa principal morava o caseiro William Garretson e Steve Parent, um jovem de 18 anos que ainda era um estudante. Quem foi Charles Manson? Nasceu com o nome de Charles Miles Maddox em 12 de novembro de 1934 em Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Sua mãe o teve aos 15 anos de idade e ele nunca conheceu seu pai. Passava a maior parte do tempo com sua avó e quando sua mãe foi presa mais uma vez, ele foi morar com os tios, sendo muito maltratado e abusado fisicamente.
Sua situação familiar era tão crítica que uma vez sua mãe o vendeu dentro de um bar para ter mais uma dose. E sendo assim, ele foge de casa e passa a ser um delinquente. Quando preso, recebeu tratamento psiquiátrico e foi verificado que seu QI era bem alto. Aos 17 anos, ele é preso após estuprar um garoto com uma faca no pescoço. E mesmo no presídio, ele continua a fazer tais atos, até que ele é mandado para outra prisão. E aí, ele muda de comportamento e começa a ser alfabetizado. Ao longo dos anos, ele entrou e saiu várias vezes da cadeia, sempre cometendo crimes como roubo, estelionato e estupros. Manson era fanático pelos Beatles e dizia que, se tivesse oportunidade, ele seria maior que eles. Passava boa parte do tempo escrevendo músicas, falando sobre budismo e cientologia. Era um narcisista, sempre querendo chamar atenção para si mesmo. Charles Manson era um supremacista branco e começou a se apresentar às pessoas como um líder espiritual, tendo ideias grandiosas, e começou a ter em torno de 100 admiradores que passaram a segui-lo e até começaram a ser conhecido como a família Manson. Todos os seguidores de Manson eram jovens entre 19 e 23 anos, eram de famílias ricas que não se davam bem com seus pais e por isso começaram a ter Manson como seu guru, que pregava o abandono das prisões mentais e engendradas pelo capitalismo. E com isso passou a ser visto por esses jovens perturbados como a reencarnação de Jesus Cristo. Em 1968, Charles formou uma comunidade alternativa em Los Angeles, que consumiam muitas drogas como LSD e organizavam orgias das quais chegou a participar Dennis Wilson, baterista da banda Beach Boys. Eles foram viver em um rancho chamado Vale da Morte, vivendo de roubos e restos de comida que eles achavam. Ele tentava gravar um disco ou fazer um filme, pois Charles acreditava que iria acontecer uma grande guerra racial, onde os brancos venceriam os negros. Neste ano, os Beatles lançaram um álbum chamado The Beatles, que ficou conhecido como o álbum branco, onde tinha duas músicas, Revolution e Helter Skelter, que na cabeça de Charles elas tinham mensagens subliminares e que este era o sinal que ele estava esperando para começar a tal guerra. A ideia de Manson era de começar com chacinas em bairros de brancos ricos, onde todos pensariam que os negros tivessem feito isso, fazendo a tal revolução, e com isso ele passaria a governar o mundo após a vitória dos brancos. Com isso, na madrugada de 9 de agosto de 1969, ele dá ordens para que Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Klein-Winkel e Linda Kasabian invadissem a casa de Sharon Tate e massacrassem a todos que estivessem lá. Ele escolheu essa casa porque o produtor musical Terry Melcher morou nela, e Manson ficou furioso com ele após Terry ter lhe dado esperanças que ele gravaria um disco com ele. Porém, Melcher acabou desistindo depois que conheceu melhor Manson. Só que aí ele gerou um grande ódio por Terry. Sendo assim, o grupo cortou a fiação telefônica, pulou o muro da mansão, entrando na casa pelos fundos. O jovem estudante de 18 anos que morava na casa dos fundos foi o primeiro a ser baleado quando saiu de casa e deu de frente com o grupo. Já Sharon Tate, seu ex-namorado Seblink, sua amiga Abigail e o produtor polonês Wojciech foram mortos a tiros, espancados, esfaqueados, e o sangue deles foi usado para escrever mensagens nas paredes da residência, como Porcos, que era uma referência às músicas dos Beatles.
Sharon Tate levou 16 facadas, sendo várias delas na barriga, matando assim também o seu bebê, que estava para nascer. E este crime foi visto como um assassinato ritual. Na noite seguinte, o mesmo grupo se juntou com Steve Grogan e Leslie Van Houten e invadiram uma outra casa de empresários, onde moravam Rosemary e Leno LaBianca, matando os dois a sangue frio e escrevendo nas paredes com o sangue de ambos, morte aos porcos, e na outra parede a palavra ascensão. Após esses atos super violentos e aleatórios, todas as pessoas influentes ficaram desesperadas e houve uma demandada de ricos saindo da Califórnia para outros lugares. Vários contrataram seguranças particulares, bem como uma grande quantidade de sistemas de alarmes, e várias celebridades começaram a andar armadas. Após os assassinatos, todos fugiram para o deserto da Califórnia, onde Manson descrevia este lugar como um poço sem fundo, e achavam que não seriam descobertos. Roman Polanski, o viúvo de Sharon, com o apoio de seus amigos Warren Beatty, Will Briner e Peter Sellers, colocaram anúncios nos jornais oferecendo $25 mil por informações que levassem aos assassinos. O crime cruel e brutal contra a atriz abalou muito o meio social de Hollywood, e o ator Christopher Jones ficou tão abalado com a morte dela que durante as filmagens do filme A Filha de Ryan, ele teve um bloqueio mental que não conseguiu mais atuar, abandonando a carreira de ator durante as filmagens do filme. O filho natimorto de Sharon e Polanski foi batizado com o nome de Paul Richard Polanski e foi enterrado no colo de sua mãe Sharon, no dia 13 de agosto de 1969, no Holy Cross Cemetery, com grande comoção de todos de Hollywood. Após semanas de investigação, todos da família Manson foram presos, e o julgamento foi o mais coberto pela mídia na história criminal dos Estados Unidos. Antes de ser julgado, Manson deu uma única entrevista à revista Rolling Stone, onde ele disse: "Sou único, não existe ninguém igual a mim. Não me importo com o que as outras pessoas pensem, pois só fiz o que minha alma me disse para fazer." Dizem que ao longo do julgamento, a família Manson teria matado cerca de 35 a 40 pessoas por retaliação, pois Charles Manson ainda tinha muitos seguidores que lutavam pela sua liberdade. Charles Manson tinha 37 anos e tanto ele como seu grupo de seguidores foram condenados à morte, porém a pena foi comutada para a prisão perpétua. Sabe-se também que Charles Manson se casou 2 vezes e ele teve 2 filhos. Um deles foi com uma jovem chamada Rosalie Jean Willis, uma garçonete, que colocou o nome do menino de Charles Manson Jr., e que anos depois ele mudou de nome para Jay White. Porém, ele se suicidou em 1993 com um tiro numa estrada do Colorado. E outro filho que ele teve foi com Leona Candy Stevens, que também foi um menino que se chamou Charles Luther Manson, mas que até hoje ninguém sabe nada sobre ele. Hoje ele teria 54 anos, mas nunca ninguém soube do seu paradeiro. Linda Kasabian, que participou dos ataques mas não matou ninguém, recebeu imunidade e passou a ser testemunha de acusação contra todos eles durante o julgamento. E ela foi a principal peça para a condenação à pena máxima de todos eles. Susan Atkins, a que matou a atriz Sharon Tate com 16 facadas, morreu na prisão em 2009, depois de ter uma perna amputada devido a um câncer no cérebro. E ela tinha 85% do corpo paralisado enquanto ainda estava viva.
Em setembro de 1984, Manson estava cumprindo pena em Vacaville. Em uma briga com o detento, ele teve 20% do seu corpo queimado por solvente. Mesmo preso, Charles Manson tinha fãs que queriam a sua libertação. E uma delas foi Elaine Burton, que disse que estava apaixonada por ele e queria se casar com ele, mesmo ele já tendo 80 anos de idade nessa época. Elaine era 53 anos mais nova que ele, e a justiça aceitou que ele se casasse com ela. Porém, Charles descobriu que, na verdade, o interesse dela era de que, quando ele morresse, ela iria expor o corpo dele numa urna de cristal para ficar milionária. E assim, ele acabou desistindo do casamento. Todos os assassinos ao longo dos anos, incluindo Charles Manson, pediram liberdade condicional, porém todos foram negados pelo tribunal. Charles Manson morreu de parada cardíaca decorrente de insuficiência respiratória, causada por um câncer de cólon no dia 19 de novembro de 2017. Ele tinha 83 anos e ninguém apareceu para reclamar o corpo do assassino mais famoso do século XX. Sendo assim, após 10 dias, sendo a data limite, a polícia emite um comunicado, dizendo que a falta de um reclamante para o corpo, a justiça faria o que a lei determina nesses casos. Porém, até hoje não se sabe o que foi feito com os restos mortais de Charles Manson, se ele foi enterrado, cremado ou doado para pesquisa médica. Ao longo dos anos, a família de Sharon Tate, especialmente sua mãe Doris, fez campanhas para impedir que assassinos conseguissem liberdade condicional pelo benefício dos direitos das vítimas. Com esta atitude, a família diz que o verdadeiro legado de Sharon não são seus trabalhos no cinema e nem na televisão, mas sim de ter conseguido, através de sua mãe e de sua irmã, que hoje em dia parentes de vítimas de crime de morte têm o direito de se sentarem à frente de um réu em julgamento, ou de um condenado em audiência de liberdade condicional, e ter voz ativa. Os anos de devoção à memória de Sharon Tate e a seu filho, em prol dos direitos das vítimas, ajudaram a transformar Sharon Tate em algo muito mais que uma simples vítima famosa de assassinato, mas sim de restaurar uma face humana a um dos mais infames crimes do século XX. Nossa, gente, que história triste, né? Bom, se você gostou, dá um like, pois isso me ajuda bastante, e se inscreva em nosso canal também. E se quiser falar alguma coisa sobre isso, manda aí o que você achou dessa história super triste. Obrigada por ter assistido e até o próximo episódio da nossa luta contra o crime. Bye bye!